Estamos ao vivo. Bom dia, maravilhosas. Como estamos neste sábado, né? Hoje já é sábado. A gente tá passando tudo muito rápido. Na próxima semana já é a última semana de outubro. E assim se encerra esse mês e já vamos para novembro, depois de dezembro, e aí acaba o ano. E talvez você nem saiu do lugar, né? Então, nós vamos começar uma série nova, que é essa daqui, ó, O Poder da Ação. Esse livro é muito poderoso porque através dele eu consegui entrar em grandes movimentos, né? Consegui ali tirar muitas ideias do papel. Eu estava num momento assim de muita overdose cerebral, né? Ou seja, de muita informação e de não saber por qual caminho seguir, o que exatamente fazer. Então, esse livro ele me deu essa clareza, né, de o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, e depois que eu dei o meu primeiro passo, as coisas foram ali clareando um pouco mais, e aí eu consegui chegar onde eu estou agora. E é por esse motivo que nós vamos falar sobre ele aí nos próximos dias, não sei quanto tempo vai durar, mas eu quero realmente contribuir na sua vida com os insights maravilhosos que esse livro traz. Não sei se você já leu ele, mas se já tiver lido, ótimo, é sempre bom relembrar. E quem nunca leu, aqui é uma oportunidade que eu deixo para você estar sempre aprendendo a respeito dele, tá bom? Bom, então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a introdução do livro, né, mais ou menos do que ele trata. E aí nos próximos dias a gente vai trabalhar de forma mais detalhada sobre os capítulos, tá bom? Bom, vamos lá. Isso aqui já é bem no prefácio do livro, né? A capacidade de tomar as decisões corretas, de crer no seu potencial de realizá-las e de trabalhar intensamente até conquistar suas metas é o que define a sua vida. E essa frase está até grifada no meu livro, né? Porque o que acontece? A nossa vida ela é determinada pelos fatores, né, que nos cercam, por aquilo dali que nos cercam. E quando nós temos uma meta e não trabalhamos em favor dela, normalmente nós ficamos frustrados. A maioria das pessoas, né? Principalmente se era um sonho muito grande que ela queria realizar. Só que ela, tipo, tentou durante um tempo, mas não conseguiu e acabou desistindo. Então isso faz com que a vida dela se torne bem frustrada. E aí ele fala a capacidade de tomar as decisões corretas. Como que nós vamos saber se a decisão que nós estamos tomando é correta naquele momento, né? Então é preciso fazer ali uma avaliação, é preciso trazer ali alguns pensamentos, trazer orientação de Deus também, porque para te dar essa capacidade, eu acredito muito que o Espírito Santo ele pode ajudar, ele dá esse direcionamento, esse discernimento. E é por isso que temos aí o livro de Provérbios, né, para poder nos dar clareza de muitas decisões simples da vida que nós precisamos tomar, mas que às vezes a gente não se atenta para isso. Então, um hábito que eu comecei a criar foi ler o livro de Provérbios todo dia. Então, são 31 capítulos e ler um capítulo todo dia, fora os devocionais que eu faço, né? Então, quanto mais você vai lendo ali o livro de Provérbios, mais sabedoria você vai adquirindo, ou melhor, vai adquirindo conhecimento, né? Porque a sabedoria, ela só vem quando você aplica aquele conhecimento e você tem ali um discernimento do que fazer. Então, essa capacidade de tomar decisões, ela é desenvolvida, ninguém nasce com isso. E aí as pessoas, mas só que eu nunca sei tomar uma decisão certa pra minha vida, eu decido tudo errado. É porque não tem essa capacidade analítica, né, de analisar uma situação e de tomar uma decisão naquele momento ali. E a maioria das vezes o que impede a pessoa de tomar uma decisão correta é o medo de fracassar. Então ela age mais em favor do medo do que realmente de uma decisão importante na vida dela. Então é algo que precisa ser trabalhado. Outro ponto que ele traz é de crer no seu potencial de realizá-la. Ou seja, se você tomou uma decisão, você precisa acreditar que você é capaz de seguir com aquela decisão, que você tem a plena capacidade, né, o pleno potencial de poder realizar aquilo ali que você estipulou. Porque se você não acreditar em si mesmo, quem que vai acreditar? Ontem eu conversava com meu marido e eu falava para ele que esse ano para mim tem sido um ano assim de transformação, porque a Michelle que começou esse ano não é a mesma que vai terminar, justamente por
esse ponto bem aqui, acreditar no potencial de realizar, porque eu sempre fui uma menina muito sonhadora, né? Desde criança tive, assim, realmente muitos sonhos e me imaginava, assim, em lugares muito altos, só que eu sempre duvidava muito da minha capacidade de poder realizar aquilo dali. E quando eu comecei a me posicionar na internet, vem a crise, né, de autossabotagem, mas principalmente a crise do impostor, de, ai, o que eu tô fazendo aqui? Tem gente que sabe mais do que eu, eu não sei se eu posso ajudar alguém, não sei o que, vinha muita coisa na minha cabeça, mas quando eu vi os depoimentos, quando eu vi as pessoas me chamando, quando eu comecei a me tornar uma referência para as pessoas, assim, Michelle, me dá uma dica nisso daqui, Michelle, me ensina isso daqui, então eu percebi que tudo aquilo ali valia a pena, que realmente eu tinha um potencial. Então o problema estava em eu acreditar em mim mesma, né? E isso foi como eu comecei a trabalhar esse ano. Parece recente, né? Mas é justamente sobre isso, quando eu tomei uma decisão de virar uma chave. Ou eu vou realizar os meus sonhos a partir de agora, ou eu vou ficar eternamente sonhando com isso. Então a gente fica sonhando muito, 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 mas às vezes a gente não acredita na nossa capacidade de realizar e não entra em movimento, que é o que ele fala aqui, ó, de trabalhar intensamente até conquistar suas metas. E às vezes a gente trabalha assim uma semana, 2 semanas, já desistiu, já mudou de foco. Não quero fazer mais isso daqui, quero fazer outra coisa. Só que trabalhar intensamente até dar certo. É algo que nós precisamos trazer para nossa vida. Não é tipo assim, eu vou começar uma coisa aqui e uma semana, se não der certo, eu paro. Não é assim. Dificilmente alguém tem resultado em uma semana. Você precisa estar ali colocando a sementinha, tá precisando ter constância. E essa palavra ela tá na minha mente, assim, trabalhando nesse sentido, né? Eu preciso ser constante, eu preciso ser constante. Até porque o Senhor, ele fala lá no livro de Apocalipse que aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Então, para você permanecer até o fim, você precisa ser o quê? Constante. E o apóstolo Paulo sempre fala isso, né? Que sejam constantes, né? E perseverantes ali na palavra. Então, essa constância, essa perseverança é em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na realização dos nossos sonhos. Porque é muito fácil você sonhar alguma coisa e deixar de lado depois quando não der certo, né? E você fazendo isso vai ficar eternamente frustrado. Tem uma lojinha que abriu aqui recentemente, perto daqui onde eu moro, e acho que era um comércio, né? Demorou bastante tempo para abrir, porque a gente viu ali que estava pintado, viu ali o pessoal arrumando a mercadoria, demorou muito tempo para abrir, tipo uns 4 meses por aí. E aí quando abriu, tipo assim, olha que legal, abriu, tá bem bacana, tudo mais, tava bem organizado. E aí, tipo, do nada fechou, tipo, em acho que 1 mês ou menos de 1 mês, sei lá, fechou. E aí a gente não sabe se a pessoa fechou de vez, ou se adoeceu, ou se desistiu, ou não sabe, porque simplesmente tá fechado ali a lojinha, né? E o que acontece? Aí eu ontem eu tava refletindo sobre isso, né? De que às vezes a pessoa começa uma coisa e não dá certo numa semana, em outra semana, e ela acha que aquele negócio não é pra ela, que aquilo ali não vai dar certo. Só que se a gente não permanecer, se a gente não se comprometer a fazer dar certo, não vai dar certo. É muito sobre a gente se comprometer mesmo, assim, olha, eu vou fazer até dar certo, não é se der certo, eu vou fazer até dar certo. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou fazer até dar certo. Então é sobre isso, é de você entrar em movimento, de você fazer as coisas acontecerem e de você se comprometer a fazer dar certo, porque é isso que move a sua vida, a nossa vida, né? Os ventos da vida sopram para todos, e cabe a cada um de nós saber utilizá-los, né? Eu estava lendo o livro de Provérbios ainda agora e falava assim que o Senhor, ele que não existe diferença, né, para o Senhor entre os ricos e os pobres, né? Para todos ele dá a mesma quantidade, a mesma medida ali,
o mesmo sol, a mesma terra, tudo é do mesmo jeito que o Senhor dá. Mas o que vai fazer a diferença numa pessoa que é rica ou que é pobre é justamente a sua capacidade de lidar com aquilo que acontece na sua vida. Então o vento ele sopra para todas as pessoas, né? Ele sopra para todos os lados, mas cabe a cada um de nós saber utilizar, saber lidar com aquela situação. Como eu estava lendo, meditando ainda agora no livro de João, estava falando a respeito do Lázaro, né, das irmãs dele que foram lá dizer para Jesus que era para ele ir lá porque ele estava muito doente e tudo mais, e o Senhor ele não foi de imediato, né, e eu imagino ali a tristeza e a raiva que as irmãs Maria e Marta estavam sentindo de Jesus naquele momento, porque assim que ele chegou, o pessoal, elas disseram assim, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas o Senhor ele tinha um propósito maior na vida de Lázaro. Então, e não só de Lázaro, mas de todas aquelas pessoas ali, né? Porque ele fala que foi para glorificar o nome do Senhor Jesus que aquilo tudo aconteceu. Então, às vezes, realmente a gente passa por uma dificuldade, um momento ruim, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo e está tudo bem não entender. Mas o nosso papel é passar por aquilo dali de forma perseverante, continuar acreditando. O vento fica ruim para quem vive com medo, porque aqueles que têm coragem de avançar sempre estarão à frente. Então, se você é uma pessoa medrosa, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa assim que não consegue lidar com as tribulações que aparecem na sua vida, você vai ficar para trás. Porque as pessoas que têm coragem, elas avançam. As pessoas que têm, assim, dentro dela um espírito de coragem, um espírito de ousadia, elas saem do lugar, elas se movimentam e elas fazem as coisas acontecerem. Então é sobre isso, é sobre você entrar em movimento, é você analisar a situação que acontece na sua vida e entender que é por um motivo maior que vai passar. Às vezes a gente acha, ai meu Deus, isso é impossível de acontecer, isso é impossível de eu passar, mas só que você não se lembra das dores que você teve antes, que você conseguiu passar, que você conseguiu sobreviver. E parece que a gente sofre de amnésia, né? Tem hora que a gente se lembra, nossa, Deus é maravilhoso, Ele me ajudou aqui, Ele me curou e restaurou, Ele fez isso, isso e aquilo, Ele supriu minha necessidade. Aí quando vai para uma outra dificuldade que é um pouco mais séria do que aquela anterior, você acaba esquecendo do mesmo Deus que te ajudou naquela situação anterior. Então, o vento ruim, ele só aparece para quem fica com medo, quem fica preocupado. Porque Michelle, então tá dizendo que a pessoa que é corajosa não vai ter problema? É claro que ela vai ter. Só que ela vai enxergar isso de outra maneira, ela vai enxergar como uma oportunidade. E isso não é uma tarefa muito fácil, mas é totalmente treinável. Então, quando você treina a sua mente para fazer as coisas acontecerem, para você olhar a situação como oportunidades, você vai perceber que você vai crescer cada vez mais, você vai avançar cada vez mais, e é isso que vai te ajudar a realizar os teus sonhos. A insegurança mata a alegria de viver, pois o medo é o seu pior inimigo. Então, se você é uma pessoa insegura, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou pra cá ou se eu não vou, ai não sei o que, isso vai te tornar uma prisioneira, né? Porque mata a alegria de viver, o medo é seu pior inimigo. Essa semana eu falei aqui sobre agir apesar do medo. Então, se você se deixar levar pelo seu medo e se você deixar se levar pelo seu medo, você nunca vai sair do lugar. É sobre agir apesar do medo, não é abandonar o medo porque ele não vai embora. Quem disser que o medo vai embora tá mentindo, ele não vai. Mas é preciso você ordenar ele, né? Pegar ele ali, colocar no seu bolso, dizer para ele que você vai, se ele vai também, sabe? É tratar ele como algo assim realmente insignificante, é você se sobrepor ao medo para poder fazer o que precisa ser feito. E o medo, na verdade, são alguns bloqueios, né? Medo do que as pessoas vão pensar, medo de se vai falhar ou não, medo do não, né? As pessoas, principalmente quando a gente fala a respeito de vendas, as pessoas não querem trabalhar com vendas porque elas têm medo de receber o não.
E eu comecei a ler um livro de vendas agora, eu achei maravilhoso e muito poderoso, que é a Bíblia de Vendas, né? E aí ele fala justamente sobre o não que você recebe, cada não que você recebe, fique feliz porque isso te aproxima mais do sim. Então, a pessoa que é vendedora, ela que precisa realmente vender algum produto, ela fica ali preocupada, ai, não me disseram não, aí fica triste, fica desanimada e já nem quer mais fazer aquilo dali, quer, não quero vender isso aqui não, vou pra outro e tudo mais. Só que está muito relacionado ao seu entusiasmo, aquilo que está dentro de você, a confiança que você tem no seu trabalho, no seu negócio e principalmente em você mesmo. Acredite no seu sonho e pague o preço, não existe sonho de graça. Pague o preço e celebre. Não existe sonho de graça, gente. Não existe você, eu vou pensar aqui, muita gente tem problemas com a lei da atração, né? Mas ela realmente funciona, mas a lei da atração não é tipo você ficar, eu quero um carro agora, um carro assim, 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 e 5 minutos depois ele vai aparecer ali na sua frente. Não é assim que funciona. A lei da atração é aquilo que você faz para focar em algo que você quer, e aí o seu subconsciente ele vai te mostrar caminhos para você realizar aquilo que você quer. Mas se ele te mostrar uma ideia e você não cumprir ela, como que você vai realizar aquele sonho? Como que você vai atrair aquele carro? Não tem como. Então, você acreditar no seu sonho. Acredite no seu sonho. Acredite em você. Acredite na sua capacidade de realizar o seu sonho. Acredite, porque se você não acreditar, ninguém vai fazer isso por você. E não é só acreditar, é se movimentar. É se comprometer em fazer acontecer e pagar o preço necessário. Se o preço é estudar mais, estude. Se o preço é acordar mais cedo, acorde. Se o preço é dormir mais tarde, durma. Se o preço é sair de rodas de amigos e focar em outra coisa, faça isso. Se o preço é abrir mão de final de semana, abrir mão de feriado, abrir mão de fazer alguma coisa, faça isso. Pague o preço que for necessário para a realização dos seus sonhos. Porque senão, quando você chegar na vida adulta, você vai chegar numa vida de arrependimentos. Eu deveria ter feito isso, mas não fiz. Deveria ter feito aquilo, mas não fez. Não tenha uma vida de arrependimentos. Tenha uma vida real, uma vida de celebração. Pague o preço e celebre. Celebre a realização dos seus sonhos. Celebre aquilo que você realmente quer, busca, sonha. Porque se você não pagar o preço, ninguém vai fazer isso por você. Sonhar às vezes é tão fácil, né? Tipo, eu queria muito isso, não sei o quê, e você ficar pensando e imaginando aquilo dali. Só que não é só isso, é entrar em ação. Porque só tem poder quem age, tá bom? Essa foi a parte introdutória aqui desse livro, e amanhã a gente vai continuar aqui. É um livro muito poderoso e eu te aconselho a assistir todos os vídeos dessa série, porque ele realmente pode fazer grande diferença na sua vida, assim como ele fez na minha, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por nos incentivar e motivar, meu Deus, a realizar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento, meu Deus, e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para realizar os nossos sonhos. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, meu Deus, para agirmos apesar do medo e confiarmos em nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, bom sábado para você. E amanhã, domingo, estaremos aqui novamente às 6h27. Enorme beijo.